Graça e paz, povo abençoado de Deus. É com muita alegria que nós estamos dando início a mais um podcast e esta edição de hoje é simplesmente maravilhosa. Hoje eu tenho um casal de convidados que mora no meu coração, um casal que tem o meu carinho, que tem a minha consideração e que tem também o meu amor com história linda e abençoada de vida. O meu entrevistado de hoje é um jovem empresário na área de ar-condicionado. Eu entrevisto aqui no nosso estúdio Vander Luiz Pinheiro de Almeida e sua digníssima esposa Takira Moreira de Souza Almeida. E frutos deste relacionamento, eles são pais de Maria Clara Moreira de Almeida. Sejam muito bem-vindos e que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Obrigado pelo convite. Somos muito honrados em estarmos aqui, compartilhar com vocês um pouquinho dessa jornada, dessa história e de tudo aquilo que Deus tem feito, né? Muitas vezes mesmo sem perceber do cuidado dele conosco. Amém. Takira, que honra receber você aqui com seu digníssimo e lindo esposo aqui no nosso estúdio para falar daquilo que Jesus tem feito. Eu sei que a vida de vocês é tão corrida, mas desde já muito obrigado pela disponibilidade em estar conosco aqui. Nós que agradecemos, Pastor Lélio, é uma honra para nós estarmos aqui, né? Igual o Vander mencionou, falar um pouquinho da nossa história e o quanto Deus tem sido misericordioso e bondoso na nossa vida. Vocês sabem que além de eu ser muito fã de vocês, né, desse casal maravilhoso que congrega com a gente, eu sou muito fã também da beleza de vocês e hoje eu acho que vocês subiu muito o nível da beleza aqui e serve de inspiração para a gente, né? Casal jovem, lindo e abençoado. E nós temos desta união um fruto, né? Maria Clara, que não está presente aqui, mas com certeza vai estar assistindo depois. E um grande abraço, Maria, para você, em nome de Jesus. Ô Vander, que honra ter você aqui. O nosso intuito maior do podcast é glorificar a Jesus, é de mostrar às pessoas aquilo que Jesus faz na nossa vida, através do poder dele, da graça dele. E não é diferente com vocês dois. Vocês têm uma história linda de vida, hoje são empresários muito bem respeitados na nossa cidade, conceituados, são os proprietários da Ventilar, né? Ar-condicionado, situado na Avenida Marabá, 1575, no bairro Bela Vista. Mas essa história linda da Ventilar, de crescimento, de superação, de respeito, não foi fácil de chegar até onde vocês chegou. E começando aqui uma pergunta para o Vander, né? Vocês vieram de Uberlândia, migraram para Patos de Minas e aqui estão estabelecidos há 11 anos. Mas Vander, como que foi essa chegada, o início de tudo? Chegou com pretensões, já veio com aquele ânimo que ia dar certo? Conta pra gente, vocês dois, como que foi essa chegada em Patos de Minas? Foi uma chegada, uma vinda para cá um pouco diferente da normalidade, né? A gente vê que muitas pessoas, para fazerem uma mudança, elas calculam, projetam, né? E aí tomam suas decisões. Conosco foi um pouquinho diferente. Estávamos vindo de um negócio mal sucedido, né? Que não deu muito certo. E aí, através de um convite, né, uma breve conversa com meu cunhado, o irmão da Takira, ele acabou despertando, né, essa oportunidade de mudança para cá. Então não foi nada calculado. Hoje, olhando hoje, a gente vê que foi um mover de Deus nos trazer para cá, nos tirar da nossa família para poder mostrar aquilo que Ele queria mostrar, né, para eles nos experimentar. A gente viver realmente o desafio, tudo aquilo que Ele tinha para nós. Então a gente veio para cá sem olhar a casa que nós íamos morar, né? As pessoas que olharam, alugaram para nós e depois a gente acabou vindo com a mudança. Então viemos nós dois desempregados, né? Sem trabalho, apenas com a mala e uma expectativa de mudança, de dias melhores, né? E essa palavra do seu cunhado, né? Ele já morava em Patos de Minas, antes vocês já trabalhavam na área de ar-condicionado, seu irmão sabia desse potencial de vocês ou foi algo assim, Takira, uma ideia?
Não, nós não trabalhávamos nesse segmento, né? Nós trabalhávamos no segmento de alimentação, totalmente diferente do que nós vivemos hoje. E foi um chamado, hoje eu entendo que Deus usou meu irmão, né? Porque meu irmão falou assim: Taqueira, por que você não vem embora para Patos? Aí eu brinquei e falei: irmão, vou fazer o quê aí? Aí ele falou: a mesma coisa que vocês estão fazendo aí, nada. E foi direto. Porque realmente nós estávamos desempregados, né? Esse negócio mal sucedido a gente tinha conseguido vender e aí nós tínhamos que reiniciar a nossa vida, era um recomeço. E parecia que lá no meio daquilo tudo, isso estava muito difícil, né? Porque tinha muitos traumas, muitos medos, né? O que nós vamos fazer? E eu falei: Wander, vamos embora? Aí ele falou: vamos. E assim nós viemos. Uau, Wander, e eu sei que para o homem é mais difícil, desafiador, porque é o sacerdote, a responsabilidade Sim. de manter, de prover, de direcionar, de proteger a esposa está sobre nós, né? E para você, um jovem, né, 11 anos atrás, você com seus 20 e poucos anos de vida, desempregado, com muita responsabilidade, eu acredito que você sempre foi muito responsável, recebe uma palavra e vem para uma cidade desconhecida até então, né, ou não tão conhecida, para não fazer nada de um ramo alimentício, para hoje ser um dos mais respeitados profissionais da área que você trabalha. Como que foi essa mudança de profissão, de alimento para ar-condicionado? Chegou aqui e como que foram os primeiros passos? Eu vou te apertar aqui, meu garoto. Sinta-se à vontade. Eu sempre gostei muito de trabalhar com ferramentas, quebra-cabeça, sempre fui muito instigado em desafios, nessa questão de colocar coisas para funcionar. E assim que a gente chegou aqui, tinha na cidade espalhado umas faixas sobre um curso que teria nessa área de ar-condicionado. Então já havia passado na nossa mente, a gente veio para cá e falou: e agora, o que nós vamos fazer? E o ar-condicionado foi uma dessas hipóteses que acabou passando na nossa mente. Então eu fiz o curso e aí começou todo esse processo de migrar da parte de alimentação para a parte de ar-condicionado. E eu sabia que Deus tinha uma missão, um desafio muito grande para mim. Pois assim como o senhor falou, era um jovem com toda essa responsabilidade, toda essa bagagem e com muitos traumas, né, muitas limitações. Sim. Então, uma pessoa muito tímida, que não conversava, não falava, não conseguia falar muito, e aí já vem esse desafio de começar a lidar com pessoas, de desenvolver, explicar, vender, encontrar soluções. E aí começou toda a nossa jornada, né, nesse segmento. Então fiz o curso, entrei para trabalhar numa empresa, né, mas o salário e a nossa necessidade não era compatível com o salário, então foi pouco prazo, eu já tive que iniciar subir a régua. Exatamente, essa jornada carreira solo, né? Sem recursos, né? Teve pessoas que nos ajudaram. Sem muita experiência. Sem experiência, mas com uma enorme vontade de aprender e de entregar o nosso melhor, a verdade, a transparência, como a gente sempre fez. Eu admiro muito vocês dois e eu poderia aqui pontuar várias qualidades que eu observo e admiro e respeito em vocês dois. Mas eu quero enfatizar uma, a amizade entre vocês. A gente vê isso, que vocês são amigos e onde um está, o outro também está. E eu quero falar com você, tá, aqui do seguinte: para você, quando vocês vieram para cá, houve dúvida no seu coração, ou você entrou de cabeça com seu esposo, porque você é a incentivadora dele? Como ficou o coração dessa jovem mulher, há 11 anos atrás, chegando para o desconhecido? A gente não deixa de ter medo, né, pastor? Mas assim, eu não tinha dúvidas, porque eu sentia que a gente precisava recomeçar. E eu nunca tive medo de recomeço, né? Minha vida eu comecei muito jovem, perdi minha mãe muito cedo, então eu sempre tive que me virar, né? E eu creio, hoje eu entendo,
do papel da mulher no casamento, né? E eu acho que ao longo do tempo eu vim desempenhando isso, confrontando o Wander mesmo, né? Como ele citou, ele era uma pessoa muito tímida, essa questão do custo do ar-condicionado, ele falou assim, amor, se eu fizer esse curso nós vamos gastar o dinheiro que nós temos. Não, vai lá fazer, vamos fazer, sempre incentivando, né? E algumas pessoas nos ajudaram, eu vim trabalhar num salão de beleza aqui na época, consegui uma vaga que o Ronaldo lá do Salvatore me ajudou bastante, e eu cheguei para ele e falei assim, Ronaldo, nós vamos fazer uns cartõezinhos do Wander, eu posso entregar esses cartões aqui no salão? Ele falou, pode, eu vou te ajudar. E eu não me esqueço que, assim, tinha um mês que o Wander tinha feito esse curso. Ele me chamava nas salas com as clientes e falava assim, aqui ó, melhor empresa de ar-condicionado de Patos. Eu falava, Senhor, capacita meu marido. Isso, Ronaldo. Me ajudando a divulgar o trabalho do Wander, que não tinha praticamente experiência nenhuma. Estava começando, né? E aí ele foi trabalhar numa empresa, com 2 meses que ele estava lá, eu falei, Wander, pede conta. E ele falou, amor, você tá doida? Não posso pedir conta, pelo menos tem um pequeno salário. Eu falei, pede conta. Fizemos uma conta no papel lá, se você fizer tantas instalações, tananã. E ele falou, então tá, vou pedir conta. E ele pediu conta. E aí que Deus veio e tratou esse moço, porque ele teve que correr atrás, né? Porque não é de um dia para a noite que a clientela vem, ele precisava fazer o nome dele, mostrar o trabalho dele, né? E foi um momento muito difícil para o Wander, que eu vi, acho que nesses quase 17 anos, foi um momento que eu vi ele muito triste, coisa que eu nunca tinha visto. E um dia eu falei assim, amor, você precisa reagir, você precisa pegar o carro, para na JK e vai entregar seu cartão. E ele se vestiu e foi. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu entendo que o papel de edificação, então, não é do homem, é da mulher. Por quê? Quando tem uma mulher auxiliadora, que entende a visão, que entende o propósito, e ela está em unidade com o esposo, acontece o que aconteceu com vocês. Então você tem um papel muito importante na vida do Wander e na construção de tudo isso. Porque você não trabalhou como a mulher rixosa, negativa, porque aquilo ali estava começando algo que você não sabia se ia dar certo, né? Então, enquanto era só vocês dois, muitos desafios de pôr a cara, minha Wander, eu tenho que aparecer, eu tenho que ir, tenho que fazer. Mas logo que eu estou olhando, a Ventilar nasceu em 2015, Isso. e 2016 vem a Maria Clara. Isso. Mais um desafio. Como que foi essa chegada? Empresa começando, gravidez, novos compromissos, novas responsabilidades. Como que foi isso para você? Entrando num mundo novo, com muitos desafios e ter que manter a postura. Foi desafiador. Rapaz. Foi um momento onde surpreendeu, né? A notícia nos surpreendeu e a gente acaba ficando meio perdido. Caramba, agora com esse tanto de desafio, mais uma criança. Mas Deus sabe o que ele faz, né? Deus sabe a hora de colocar a criança e sabe o papel que a criança tem na vida de uma família, né? Então veio para realmente fortalecer a gente, para nos unir ainda mais e nos trazer para perto dele, né? Porque ali já tirou totalmente o controle das nossas mãos, né? Então a gente estava começando uma jornada, bem a notícia da Maria Clara, e isso aí é o combustível para a gente seguir em frente, levantar e ir, tentar. E a parte da fé, ela é exercida no momento do plantio, né? No momento onde a gente está entregando o nosso melhor, o nosso ato, e não sabe se aquilo ali vai dar resultado, né? Então é um passo onde a gente faz a nossa parte e coloca nas mãos de Deus, né? Que seja feita a vontade dele. Mas foi um momento muito desafiador em termos emocionais. E nesse período você continuou na Salvatore, no período da gravidez. O que aconteceu? Eu fiquei um tempo no Salvatore, eu saí do Salvatore e fui trabalhar lá na Melinha, um restaurante dentro da Unipam. E eu cheguei aqui, nós chegamos aqui em Patos com um diagnóstico de infertilidade, depois de 4 percas gestacionais. Então tem milagre aí. Tem milagre, a Maria é um milagre, né? Nós chegamos aqui
Na semana que nós chegamos, eu tinha acabado de fazer um exame em Uberlândia e o médico falou para mim: desiste de ser mãe, você não tem condições mais de gerar uma criança. E assim, na hora eu fiquei arrasada, chorei muito, procurei meu médico lá e eu lembro bem que foi uma pessoa fundamental na minha vida, o Dr. Paulo, que me atendia lá em Uberlândia. Ele falou para mim assim: Taquira, não dê atenção para o que essa médica falou, ela não conhece a sua vida. Eu tenho certeza que você vai gerar uma criança. Olha só. Ele falou desse jeito para mim. E nós chegamos aqui, procurei outro médico para contar meu histórico, porque eu tinha o desejo de ser mãe. E ele falou: Taquira, vamos tentar, vai tentando engravidar e vamos ver o que acontece. Descobri a gravidez com um sangramento, então estava com uma ameaça de aborto. E foi uma luta, né? Eu tive um sangramento durante 4 meses da gestação da Maria Clara. Uma luta mesmo. E aí eu tive um problema no colo do útero. Com 16 semanas de gestação, quase 4 meses, nós tivemos que costurar o colo do útero para segurar a Maria Clara. Então, no meio disso tudo, ventilar iniciando, nós decidimos não contar da gestação, só a minha sogra e uma tia minha que sabia dessa gestação e meu irmão, porque nós tínhamos muito medo de perder de novo. Eu falei: Wander, vamos guardar. Quando nós fizemos a cirurgia no colo do útero, foi quando nós contamos para as pessoas. Eu já estava com a barriga grande já. E foi, eu e o Wander seguindo, ele com pouco trabalho, pouco dinheiro, e eu sozinha em casa. Nisso eu já fui afastada, porque a gravidez era de risco, né? Eu tinha um risco de parto prematura. Mais uma dificuldade, né? Mas Deus foi assim, Pastor Lélio, milagre atrás de milagre, né? Essa cirurgia no colo do útero, eu acho importante citar isso, que o médico daqui, ele não acreditava nesse problema no colo do útero. Ele falou: Taquira, eu não posso fazer uma cirurgia em você sem necessidade. E eu tinha muito medo de acontecer de um dia para o outro. Um belo dia, eu estava em casa, o Wander trabalhando, Deus falou comigo. Eu chamei um táxi, fui lá no consultório dele. Aí ele falou: o que você está fazendo aqui? Não é dia da sua consulta. Eu falei: doutor, se eu não tenho esse problema, o senhor tem que descobrir o que eu tenho, eu não posso perder esse bebê. Aí ele falou para mim assim: você está muito ansiosa. Eu falei: pode me chamar do que o senhor quiser, mas eu preciso resolver o meu problema. Aí ele falou: não, vamos fazer um exame. No exame ele viu que o meu colo tinha aberto 1 centímetro de uma semana para outra. Ele falou: então nós vamos ter que costurar o seu colo do útero amanhã, porque senão nós vamos perder a Maria Clara. Então assim, ali eu estava vendo o cuidado de Deus, né? E aí a Maria Clara chegou com 8 meses, ela nasceu prematura, mas não precisou de ir para UTI, né? Nasceu com um peso bom, saudável, e a gente até veio conversando o quanto Deus foi bondoso, que a Maria Clara é uma menina extremamente inteligente e veio nos esticar. Claro. Né? Alegre, inteligente, isso, linda. Intensa em tudo que faz, né? Muito intensa. Então, assim, a gente aprende a cada dia com ela e nós somos extremamente gratos. Mas a Maria Clara é um milagre do Senhor nas nossas vidas. Isso é um incentivo para as mulheres que estão nos assistindo Sim. agora, que almeja a maternidade. Porque hoje a gente depara com muitas pessoas, mulheres que almejam também a maternidade, por um motivo ou outro ainda não tiveram a gravidez concretizada, mas que você é uma inspiração para ativar a fé dessas pessoas. Sim, eu sempre falo para as mulheres que passaram pelo que eu passei, estão tentando não desistirem, né? Porque eu creio que hoje eu tenho entendimento, se Deus coloca no nosso coração, é porque é possível. Com certeza. Né? Então, eu, assim, mesmo diante a todas as percas, as dores, eu não desisti. E Deus nos honrou. Parabéns, Taquira. Obrigada. O grande Wander, Isaías, o profeta, ele menciona, falando de Cristo, no capítulo 53 do seu livro, ele fala várias qualidades de Jesus. E uma delas ele fala que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos. E eu vejo você como sendo, no início da sua jornada, um homem experimentado nos trabalhos. Um homem experimentado é aquele que encara os desafios, as dificuldades, as demandas, as lutas, as provas,
E você chegou nessa cidade vindo de uma cidade de Uberlândia, mal sucedido no quesito profissional lá na área, mal sucedido, que havia fechado, né? A empresa, e começou um curso, desafios, uma gravidez. E eu me lembro da sua história de distribuir o seu cartãozinho na Avenida JK. Eu considero isso um homem experimentado nos trabalhos. O homem que ele é experimentado, ele tem duas opções. Ou ele é aprovado, ou ele é reprovado. O que foi para você entregar cartãozinho de porta em porta? Um rapaz tímido, começando a profissão, uma criança sendo gerada. O que foi isso para você em Patos de Minas, que foi onde você começou a criar suas raízes em um período desafiador? Abra esse coração para nós aqui, não está aqui. Abra esse coração. Hoje a gente vai avaliando, né, o tanto que Deus... Vai revivendo, né? Revivendo, passando um filme na memória. O tanto que Deus, ele é perfeito e sábio para conduzir para aquilo que Ele quer levar a gente, né? Porque uma pessoa tímida, ela não ia fazer por si só. Não. A falta de alternativa, a falta de escolha, foi o combustível, foi o que me impulsionou a ter essas ações, né? E a gente entrega o cartãozinho, nem todo mundo nos recebe muito bem, algumas pessoas pegam e já colocam na gaveta, outras guardam diante da correria, mas foi onde começou todo o tratar de Deus na minha vida, né? Eu vejo que foi ali que começa uma virada de chave. E hoje eu carrego muito uma frase comigo, e ela vem muito simbolizando toda essa trajetória nossa, que Deus, ele não quer a nossa perfeição, Ele quer apenas a nossa disposição. Então foi nessa disposição em fazer, essa disponibilidade, né, movida muitas vezes por falta de opção, foi que iniciou essa jornada. Mas ali já estava começando a tratar de Deus. E Deus, ele não faz nada, não deixa pontas soltas, que foi... Eu passei uma vez distribuindo, não tive sucesso, ninguém me chamou, e aí recebemos uma palavra de passa novamente, entrega o cartão novamente em todos os locais que você já entregou. E eu questionei, falei, mas eu já fui, já entreguei, mas a pessoa ainda foi muito clara, vai novamente, se é isso que você quer, vai novamente, você vai ver Deus agir. E aí nessas entregas de cartãozinho, entreguei lá na Ditrasa, e tinha uma pessoa que trabalhava lá há muito tempo, ela recebeu o cartão, guardou, e quando eu virei as costas para sair, ela me chamou novamente. Falei, vem cá, peraí, deixa eu passar para o nosso gestor aqui, eu acho que ele está precisando. E ali foi um dos meus primeiros clientes, um dos primeiros serviços que eu comecei, e já tinha o cuidado de Deus nesse movimento. E de lá para cá a gente vem fortalecendo, né, a cada desafio, mas me impactou muito. Eu quero aqui destacar, né, a importância e agradecer o pessoal da Ditrasa pela oportunidade que deram ou que você teve com eles. A Ditrasa é uma das empresas mais respeitadas de Patos de Minas. Sim. De homens nobres, homens íntegros, com um papel importante na história do agro, né, de tanta da nossa região. Conheço ali o Esther, que trabalha na Ditrasa, outras pessoas que estão lá dentro, e saber que você, um jovem empreendedor, começando a servir uma empresa como a Ditrasa, eu creio que deve ter tido dentro de você um misto de alegria e de muita responsabilidade. E o que foi para você esse primeiro trabalho que deu certo com o seu cartãozinho? Foi muito gratificante, né? Acho que foi uma das primeiras experiências aí com Deus, né? Além da Maria Clara, claro, e sem sombra de dúvidas, um milagre muito grande de começar. Inclusive, só ressaltar, até hoje, já tem 10 anos, que isso, 11 anos, né, que isso aconteceu, até hoje eu atendo eles. A Ditrasa. Obrigado pela oportunidade. E a gente trabalha sempre com excelência, mas foi uma virada de chave. A gente ficou muito feliz, veio também consigo a responsabilidade muito grande,
né? E eu não sei nem mensurar as emoções desse momento. Mas logo as emoções passam, a gente já começa a trabalhar. Isso foi muito gratificante. Takira, e como que foi essa migração sua? Porque do salão de beleza para um restaurante, vem a Maria, um período de renúncia, um período que você teve que ficar mais em casa. E quando foi que você migrou de vez para Ventilar e vocês dois começou a caminhar juntos na profissão, na empresa de vocês? Então, logo que eu engravidei, eu trabalhava lá na Amelinha. E como o médico me afastou devido a gestação ser uma gestação de risco, né? E o Wander já estava na rua atendendo, aí um dia ele falou assim pra mim: amor, eu vou deixar o telefone com você, já que você tá em casa, você cuida do telefone. E o telefone está comigo até hoje. Cuidando do atendimento. Então, desde o início da Ventilar, né? Poucos meses eu já estava com o Wander devido ao afastamento da gestação e nós seguimos juntos até aqui, né? E porque aí ele começou a ter mais autonomia para executar o trabalho em campo sem ficar se preocupando com responder o cliente, e ele me passou essa função e a gente seguiu. Essas multitarefas começou a perder a excelência do serviço, né? Apesar de pouca demanda, mas tudo ao mesmo tempo, eu não conseguia, nova, né? Empresa nova, criança recém-nascida, desafio, compromisso. Exatamente. E depois de trás começou a surgir novos clientes. Sim. Começou. E aí começou o atendimento residencial, pequenos serviços, e aí começou a aumentar esse fluxo, né? Aí devido a esse aumento, foi onde a Takira, né, por providência divina, né, na gestação, aí eu contratei Já tirou ela da Amelinha, já fez contratação Karen Wander. E excelente, minha maior ajudadora, minha maior inspiração, pessoa que me confronta. Se eu estou aqui até hoje é devido a essa grande mulher e por não ter desistido, né, de mim, da nossa vida e de sonhos. E em tudo isso, eu quero glorificar a Deus para a vida do seu irmão. Sim. Eu tenho dito muito aqui na igreja que pior do que não pedir ajuda é pedir ajuda para as pessoas erradas. E a gente precisa saber quem a gente está ouvindo. E o seu irmão deu para vocês um conselho de sabedoria. E vocês pegaram aquele conselho. E olha onde vocês estão chegando hoje. E dentro desse período de desafios que foram criando raízes, depois automaticamente veio, né, o escritório, começou. Quando que começou a estrutura mesmo? Aquela casa lá no bairro Itamaraty, Ventilar, quando foi que nasceu a estrutura física? Vocês entenderam que precisava disso, que ia dar certo? E a gente começou atendendo, a gente morava numa residência, o atendimento começou em casa, acho que ficamos 2 anos trabalhando em casa. E aí a pessoa, né, dona da casa, pediu a casa para venda. E aí surgiu mais uma necessidade, né? Deus nos esticando de novo, né? Como a gente não tinha condição de comprar a casa, teríamos que sair dali. E aí procura casa daqui, casa dali, não encontrávamos. Encontramos um apartamento. E aí teve a necessidade de separar a empresa do nosso lar. E foi a melhor coisa que fizemos. Eu acho que foi em 2019. Nós fomos lá para o bairro Itamaraty. Naquela casa. 2019. Até então, anonimato, ninguém vendo. Um serviço aqui, um serviço ali. E os desafios não parando. Não. Eu creio que a cada cliente uma nova responsabilidade, cada cliente um aperfeiçoamento. E desde quando vocês entenderam da importância ou necessidade de começar a contratar a equipe Ventilar? Conforme foi aumentando esse fluxo, é um serviço muito braçal. E para conseguir atender, porque a nossa meta nunca foi
sobre dinheiro. Nossa meta foi sempre sobre vender soluções. Sim. Né? Então, para a gente conseguir atender, precisávamos de apoio. Principalmente eu na rua, para a gente conseguir ganhar tempo, né? Ganhar fluxo de entrega de serviço. E aí surgiu essa necessidade. Antes mesmo da mudança para o Itamaraty, nós já tínhamos um colaborador que já trabalhava comigo em campo, e a Taquira no administrativo, assim já iniciava nosso quadro de colaborador. Era uma casa simples, tinha uma casa na frente, uma casa no fundo, né, e a gente mudou lá para a casa do fundo, e esse colaborador que trabalhávamos com nós, a gente conversou com ele para ele morar na casa da frente, né, que era uma via de mão dupla, né, para ele não ia alterar nada e para nós conseguiríamos aproveitar todo o ponto. Ficamos ali na casa do fundo em torno de uns 3 anos. Foi. E aí houve a necessidade da gente passar para a parte da frente, que era um espaço um pouco maior, devido ao fluxo, equipamento, material. Mas essa etapa nossa, você falou, criando raízes, foi muito engraçado, porque assim, além da parte do trabalho, o nosso coração ainda estava um pouco em Uberlândia. Sim. Né? Como a gente tinha apenas o meu cunhado aqui, a gente se sentia deslocado. Não tínhamos feito amigos, a nosso momento que vivíamos não tinha muitas pessoas presentes, né? Então sempre a gente ficava com aquela sensação de que estava faltando algo. Mas lá no fundo Deus fortalecia a gente, nos mostrando através do nosso trabalho, através de resultados, que a semente que a gente estava lançando aqui estava começando a nascer, né, a germinar. Então foi um momento muito de confusão, se voltávamos, se ficávamos. São mínimos detalhes, hein? São. Taquira, eu gosto muito de fazer uma reflexão da minha vida, e eu faço isso constantemente, com base no propósito ministerial que Jesus me escolheu para ser um pastor. Eu comecei a pastorear numa igreja em 2008, pela igreja Assembleia de Deus. Eu fui servir o meu pastor numa igreja de aproximadamente 60 metros quadrados. E ali eu dei minha vida, Wander, de 2008 a 2009. E depois Deus me deu a direção para nascer a Fé em Milagres. E nós alugamos um imóvel na Rua Ouro Preto com 660 metros quadrados. Na primeira igreja, era eu, minha esposa e mais 4 pessoas. Na segunda igreja de 660 metros, era eu, minha esposa e mais 10 pessoas. E depois de aproximadamente 14 para 15 anos, 14 anos, Deus nos trouxe para a Avenida JK, uma igreja de 6.640 metros quadrados. O que eu faço, Wander e Taquira? Constantemente, eu volto lá na Duque de Caxias. Foi a primeira igrejinha que eu dirigi. Ela está lá até hoje, o imóvel. Para mim, nunca esquecer de onde Deus me tirou e onde Ele está me concedendo permanecer. Você consegue fazer essa reflexão olhando a Taquira de Uberlândia há 11 anos atrás, mudando para Patos, Minas, e chegar onde vocês estão chegando e tirar uma conclusão da real atualidade de vocês hoje? Sim, eu sigo esse conselho que o senhor nos deu já. Às vezes eu passo lá na porta do Itamaraty, né, e passa um filme na cabeça, né. Durante todo esse processo da Ventilar, a gente não tinha um entendimento que nós temos hoje do mover de Deus, porque nessa época nós sempre acreditamos em Deus, mas a gente não vivia para Deus como nós vivemos hoje. Então, esse entendimento, a gente via o cuidado, agradecia a Deus, mas não era a visão que nós temos hoje, né? De tudo que Deus fez durante esse processo. E foi um tratamento tão profundo que Deus fez durante esse trajeto, né? Porque nós estávamos cheios de traumas e bloqueios, muitas limitações, crenças limitantes devido
Há coisas que a gente traz da própria vida mesmo, né? E desse projeto que foi mal sucedido. Isso nos bloqueou completamente. Nós tínhamos muito medo de viver tudo aquilo de novo. Então, muitas coisas que a gente via necessidade de mudança na Ventilar, tudo isso travava a gente não conseguia sair do lugar. Por isso a gente não se mostrava, por isso a gente não pôs fachada na porta, a gente se travou completamente, né? Hoje, a gente pode falar que em 2024, Deus veio falar profundamente no nosso coração, até então sem entendimento também, né? A gente, nessa necessidade de sair, a gente não queria estar mais onde nós estávamos. Deus usou, para mim, hoje eu tenho entendimento que Deus usou o Wander, né? Porque eu estava assim completamente perdida emocionalmente, espiritualmente falando. A gente não estava indo em nenhuma igreja. E a Maria crescendo, eu vi uma necessidade de direcionamento para Maria Clara. Isso começou a pesar muito para mim, porque eu não tive isso na minha vida. E eu falei, Wander, nós precisamos dar um direcionamento para Maria. E Deus usou ele, que em 2024 ele começou a um posicionamento. Eu creio que até sem perceber o que ele estava fazendo de fato, né? O senhor falou muito bem dessa amizade, dessa cumplicidade que nós temos. Ele precisava que fosse dessa forma, então ele nos tirou tudo. Nos tirou segurança financeira, tirou bens materiais, nos colocou nessa condição onde não conhecíamos ninguém, onde não tínhamos distrações, amigos, locais para sair, para a gente começar a construir de fato o nosso relacionamento, essa base sólida que temos hoje, né? Então, em meio a tantas dificuldades, se fortaleceu esse laço, né? E conforme a Táquira falou, 2024 foi um ano onde começou, né, a gerar um desconforto em mim, principalmente com relação à bebida alcoólica, né? Então a gente bebia socialmente e eu via necessidade de parar, refletir, de direcionar a nossa filha. É uma decisão que a gente tinha conversado, foi algo que tocou na gente e aí foi o primeiro passo, né? Muitas vezes Deus, eu vejo que Ele está com a bênção pronto para entregar para a gente, para muitas pessoas, mas que Ele espera a gente dar o primeiro passo, Ele espera o nosso alinhamento, a gente estar preparado para Ele colocar tudo aquilo em nossas mãos. Então essa pequena atitude de deixar de beber, de buscar direcionamento para nossa filha, foi onde tudo começou. E como foi avassalador todas essas mudanças, num bom sentido, né? Pensar que de 2024 para agora 2026, eu acho que nós vivemos nesse 1 ano e meio, 2 anos, que a gente não viveu nos outros 9 anos aqui em Patos. Eu acho que as decisões nossas anteriormente foi que estendeu esse período de provação. O Wander de antes, 2015, com o Wander de 2026, você conseguia imaginar em 2015 que você se transformaria nesse homem de Deus, nesse sacerdote, nesse empresário que você se tornou? Não, te confesso que não. Eu não tinha muitas expectativas. As expectativas, talvez, do momento da necessidade era sobreviver. Confesso que era uma pessoa que estava existindo, estava tentando sobreviver e sem muitos sonhos. Acho que o cenário estava meio apagado, né? Buscando ali matar o leão do dia. Né? Mas nessa trajetória aí, hoje a gente enxerga o cuidado de Deus e que todos esses desafios foi para poder forjar, né? Eu acho que a dificuldade ela vem para fortalecer e as cicatrizes, né, da jornada ela vem para nos ajudar, né, a posicionar, tomar decisão e nos entregar, confiar mais a Deus, né? Porque esse controle que a gente acha que tem de todas as situações é um controle que não existe, né?
Da mesma forma que a gente está bem, o cenário muda, e a única coisa que não muda na vida da gente é Deus, né? É o cuidado dele, é a presença dele, e de que Deus pode mudar a realidade, pode nos conduzir. Eu acho que... Amém. Takira, e nós falamos aqui de 2024, foi um ano marcante na vida de vocês, para 2026, 2 anos, 1 ano e meio. Como é que vocês perceberam essa necessidade que a Ventilar precisava expandir? Sair de Itamaraty, ir para um lugar maior. Nós falamos, tem aqui, né, sobre uma virada de chave, que nós anotamos aqui, eu faço questão de ler, né? Uma virada de chave, um alinhamento, um posicionamento, atitudes. Acho que foi aí que veio a importância do Gabriel, Sim. trazendo uma assessoria. Como que foi esse estalar de Deus na vida de vocês? E vamos sair de Itamaraty, e vamos para Marabá, e vamos contratar uma assessoria, e vamos pôr a cara de vez. Como que foi isso aí? Porque eu presenciei, Sim. sei que foram desafios, mas tem aquela particularidade interna de vocês, né? Desafio pessoal. Como que vocês encararam essa grande realidade? Então, com essa decisão de posicionamento do Wander em maio de 2024 sobre a bebida, sobre um alinhamento da nossa vida, principalmente por causa da Maria Clara na época, e também que nós estávamos vivendo, sabe quando você vai trabalhar reclamando, nossa, eu tenho que ir de novo? Nós estávamos dessa forma, porque estava pesado. Nós não tínhamos entendido a nossa missão, né? Hoje nós entendemos que a Ventilar é uma missão de Deus para nós. E aí, com essa decisão do Wander, nós falamos, vamos buscar Deus. Onde que nós vamos buscar Deus? A gente já tinha ido em Centro Espírita, Igreja Católica, já fomos evangélicos há muitos anos atrás em Uberlândia. Falei, vamos voltar para a Igreja Católica. Começamos a levar Maria Clara na Igreja Católica. E eu falava, Senhor, mas eu não me encontro aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não me encontro aqui. Não me preenche. E aí um dia eu vi uma postagem da Igreja Fé e Milagres. E falei, Wander, vamos nessa igreja? E falei com o Senhor, Senhor, me mostra aonde eu tenho que ficar com a minha filha. Onde a nossa família precisa estar. E fomos para o culto. E Deus usou a Maria Clara para dar uma resposta do que eu estava buscando. Quando acabou o culto, a Maria Clara chegou em mim e falou assim, muito intensa, como o senhor já conhece, mamãe, preciso te pedir uma coisa. O que é, filha? Não me tira dessa igreja. Eu amei estar aqui. Olha que graça. Então isso para mim foi uma resposta de Deus, né? Isso foi exatamente em 19 de dezembro de 2024. E nesse processo, o Gabriel, né, lá de Uberlândia, da GZL Gestão, Deus também usou ele, que eu fiz um contato com ele, buscando essa necessidade de mudança da Ventilar, e Deus falou com ele que ele precisava estar aqui conosco. O Gabriel é um homem de Deus, cristão, e ele veio somar na Ventilar. Então foi tudo muito junto, né? Nós voltamos para a igreja, o Gabriel entrando na Ventilar. Então o ano de 2025, de fato, ele foi transformador na vida da Ventilar. Aí nós começamos a montar planejamento, nós precisamos sair de lá, quando nós vamos fazer, não tinha dinheiro em caixa, mas Deus ele vem agir de forma além do que nós imaginamos. Nós fazíamos um planejamento de alguns anos mudar de lá, e Deus falou, não, é agora que vocês vão, né? Mais um esticado. Mais uma esticada, né? Porque se a gente fosse olhar o cenário, nós não faríamos. Mas aquele que guarda nós, ele falou, não, vocês vão. E nós confiamos, demos um passo de fé incentivado pelo Senhor, pelo Gabriel, e Deus nos mostrando, né? E uma das coisas que a gente mais pede a Deus é que Ele nos dê sensibilidade para entender o que Ele quer de nós. Então, assim, estar na igreja foi fundamental para nós, buscar a Deus foi fundamental, a ajuda do Gabriel, o Senhor, né, sempre ali nos
impulsionando, né, Wander? Nos inspirando, Nos né? inspirando. Crescendo, Equipe crescendo. cliente chegando, Maria crescendo, né? E a gente Sendo servindo a igreja. É nossos recepcionistas aqui, né? Com muita você vier honra. no culto, você vai deparar com essas duas belezuras aqui, te desejando uma boa noite, uma paz do Senhor. É uma honra. E é um casal pra de nós. obreiros que nós temos aqui aprovados na igreja, um grande legendário também, Isso. uma lady, e juntos nós vamos aqui aperfeiçoando juntos, né, uns aos outros, em nome do Senhor. Mas Amém. ainda tem algumas perguntas, Wander, para vocês dois. O que é mover pela fé quando o cenário diz totalmente o contrário? Como que você encarou isso aí? O cenário mostra uma coisa, a realidade é outra, mas tem uma palavra. Vai. E assim como o início da nossa jornada, a gente pegou uma palavra, né? Até sem ter confiança e que nos trouxe até Patos de Minas, veio num momento muito de conexão com Deus. Foi um momento de alinhamento, onde a gente já estávamos criando um relacionamento com Deus. E Deus, ele nos responde de várias formas, né? E a forma mais intrigante que ele nos responde é nos dando a paz. Em meio ao caos, em meio a um cenário desafiador, você ter aquela paz no coração. E aí, diante disso, a gente entende que Deus, quando ele te dá uma visão, ou ele te dá essa paz, ele quer que a gente confie, ele quer que a gente coloque o pé para ele colocar o chão. Então, se Deus deu essa visão, a gente acredita, a gente crê que ele vai dar a provisão, né? Não somente nessa etapa, assim como ele fez até hoje, mas foi andando sobre palavras, e hoje mais disposto do que antes, né? Acho que mais crente do que antes, Mais né? maduro. Mais maduro, né? E encarando esse cenário contrário, né? Mesmo o cenário indicando pessoas recuando, o cenário político não é favorável, mas a gente tem uma promessa de Deus na nossa vida. Que diante de tudo que ele fez até hoje, a gente busca essa sensibilidade. E aí, diante a inspiração, né, do Senhor, e mais a palavra do Gabriel, e essa paz, em meio a tudo isso, a gente enfrentou essa nova etapa. Estamos enfrentando, né? E a oportunidade de você viver esse desafio, esse cenário, é que é uma terra muito propícia, né, para acontecer os milagres, né, para acontecer surpreender com Deus, com o que Deus tem para fazer na nossa vida, né? E os planos dele acabam sendo, como sempre, são maiores e melhores do que o nosso, né? E nós atribuímos isso aqui tudo a um relacionamento com Deus, né, Takira? Sim. Porque vocês alinharam, entenderam, abnegaram, conforme foi dito aqui, a bebida, migraram para a igreja, trouxe a filha, e hoje vocês encontram em um espaço muito amplo, muito organizado, com uma equipe maravilhosa, Sim, de colaboradores, graças a Deus. tanto no escritório, quanto na linha de frente, quanto na linha de campo. E eu sei que há pouco tempo agora vocês pegaram um dos maiores desafios profissionais, né, que eu acho que você já encarou, que te tomou muito tempo, um cansaço extremo de trabalhar de madrugada, porque parece que você tinha um tempo de entrega, né? E conta pra gente, vocês dois, fica à vontade, o que foi pegar um desafio que você nunca pegou na área e entregou algo com tanta excelência a nível de Brasil, o seu projeto? Eu acho que foi o maior de vocês, né? Foi. Acho que até então, sem sombra de dúvidas, foi um projeto... Se quiser citar nomes, fica à vontade. Eu acho que é importante. Foi um projeto... Quer tomar água, gente? Ó, à vontade, põe o palato aí, viu? Foi um projeto muito desafiador, eu falo em termos de grandeza de execução, e muito arrojado no prazo de entrega, né? Não só da nossa parte, como de toda a planta, né? Foi o projeto da Fukuda House, né? Uma empresa de bastante tempo no mercado, onde ela estava passando por uma transição de marca,
E a gente ficou muito honrado e feliz de participar desse sonho, dessa história, dessa né? grande empresa, né, no ramo do agronegócio, uma empresa de café, exportação. São clientes nossos desde o início da nossa caminhada também, são clientes aí há 9, 10 anos, e foi muito importante participar desse momento. Então, em resumo, foi um projeto onde a gente entrou atrasado em tempos cronológicos de execução, pois a obra já estava em andamento, e a nossa parte, a parte do ar-condicionado, já estava impedindo a obra de avançar. Uma obra que já tinha data de inauguração, né, já tinha um evento marcado, e a gente entrou nessa obra com essa missão de cumprir, de encontrar a solução, de cumprir esse prazo. Então foi um prazo aí, inicialmente a gente pediu 60 dias úteis, já era um prazo arrojado para execução devido à complexidade. Foi montado lá um sistema de VRF para alimentar toda a planta do administrativo, e é um sistema muito complexo na sua execução, de muitos detalhes, de muita atenção. E aí, o pessoal da alvenaria sempre nos esticando, nos espremendo, o prazo também nos espremendo. A gente teve uma reunião com o pessoal lá, onde eles se proporam a colocar outra empresa para nos ajudar, para vir somar com a gente na execução desse projeto. E aí eu fiz uma reunião interna, né, com os colaboradores, a gente orou e pediu direcionamento, e Deus colocou que a gente tinha que assumir essa bronca sozinha, né? Então, devido à disposição de todos os colaboradores, nós nos colocamos à disposição de estender horário, né, de não faltar dedicação. Então, começamos desde o primeiro dia a esticar horário. Eu acho que o horário mais cedo que nós saímos dessa obra foi 9 horas da noite. Meu Deus. Então, das 7 da manhã às 9, de domingo a domingo. E atendendo os outros serviços na rua. Com as outras demandas, com as outras operações em execução. Então, foram dias de muita conexão com Deus, né? Eu estava em propósito, jejum, oração, para poder servir, né, o legendário. Que é um desgaste. Mais um desgaste, mas eu vejo que Deus cuidou de tudo, né? Então, assim, dentro de 60 dias úteis de prazo que a gente pediu, a Ventilar, sem outra empresa entrar para ajudar, como os outros segmentos foi necessário, nós entregamos a obra em 40 dias corridos. Meu Deus. Foi. Então foi recorde. Foi recorde. Satisfação com a Tomil, Fukuda House, né? Fukuda House. Então foi assim, foi muito fundamental e gratificante a gente ver, né, esse esforço vale a pena, a gente vê a nossa parcela de contribuir. E eu falo que a Ventilar, a missão dela é essa, né? Movida por desafios, é muito importante vender soluções personalizadas para os clientes, e a gente sempre participa de sonhos, né? Seja ele uma empresa grande ou uma residência, a gente está sempre participando de um projeto, de um sonho das pessoas. Então, mais que um ar-condicionado, a gente acaba... Eu lembro de vocês todo dia. Tem assim um ar-condicionado. Todo dia eu lembro. A satisfação de dormir bem, de atender bem as pessoas. Igual esse ambiente maravilhoso aqui. A Ventilar está presente na Fé e Milagres, né? Desde que nós nos conhecemos. Nunca mais nós trabalhamos com outro profissional, e com todo respeito aos que já nos serviram. Sim. Mas a nossa fidelidade, gratidão e honra a vocês, ela é imensurável, né? E hoje, Ventilar cresceu, aumentou tudo, inclusive a responsabilidade. Mas está localizada na Avenida Marabá, 1575, isso, próximo do supermercado BH. Fresquinho, menos de um mês a inauguração. Sim. E como que está sendo, Taquira, para você, que é a gestora interna ali, né? A CEO dessa empresa, junto com o seu digníssimo esposo, esses novos desafios de um imóvel tão grande, de um nome tão respeitado,
que agora toda a cidade sabe quem é Ventilar. Sim, é gratificante para nós, né, pastor? E a nossa missão é continuar, né, igual o Wander falou, vendendo soluções. Uma coisa que eu admiro muito no Wander é que ele, por mais desafiador que seja o que ele precisa fazer para atender aquele cliente, ele não mede esforços, ele não coloca dificuldade, e eu acho que isso é um diferencial nosso, né? Quantos casos nós já pegamos que não havia condições de climatizar aquele ambiente, o Wander conseguiu, né? Então, é essa nossa missão, e eu creio assim que com essa mudança da Ventilar, os nossos desafios eles vão aumentar, eles vão ficar maiores, né? Mas nós cremos assim que Deus tem nos capacitado, toda honra e glória dada a Ele, né? E nós entendemos de fato essa missão. Não só sempre a gente faz as orações diárias pedindo para que Deus nos ajude a transformar vidas dos nossos clientes, por onde nós passarmos, com os nossos colaboradores, né? E nós cremos que é o que Deus tem para nós. Hoje nós entendemos de fato que a Ventilar é uma missão para nós. E quais são os desafios, Wander, para os próximos dias, ano vindouro, decorrer de 2026? Quais são os planos a Ventilar? Vamos crescer a equipe, vamos expandir para outras cidades, vamos ter uma loja física de ar-condicionado. Amém. O que vai ser isso aí para nós agora? Nós estamos aí com um planejamento bem arrojado, né? Mas esse é o planejamento aos olhos humanos, né? Sim. Mas a gente deu total liberdade para Deus nos surpreender, assim como Ele fez até hoje. Nosso planejamento vai vir aí uma surpresa, uma mudança de marca. Ela em breve vocês verão, e possivelmente uma nova unidade. Aleluia. Mas vamos esticar, né? Fora de passos, mas tudo dentro de um cronograma. Mas Deus é Deus de surpresa, né? Assim como Ele antecipou a nossa mudança de espaço físico, Ele tem total liberdade para fazer isso. Eu digo que hoje a gente está vivendo assim como aquela passagem da Bíblia onde a mulher aumenta suas vasilhas, né? Isso. Nós estamos vivendo esse... Reis 4. Exatamente, a viúva, né? Nós estamos vivendo esse processo de aumentar nossas vasilhas, né? Movido por fé, movido por aquilo que Deus... Não é? Deus pode fazer. Isso tudo só foi possível através de um alinhamento de vida, colocar Deus em nossas vidas, dar liberdade para Ele. Eu acho que quando a gente começou a nos posicionar, a gente abriu a porta, né, para Deus começar a agir. E aí Ele esteve sempre presente, né? Subir a montanha, foi mais convido todos vocês, né, que não tiveram a oportunidade ou que já receberam um convite de algum amigo para subir a montanha, né, o Legendários, participar desse movimento que edifica vidas, né, voltado para o homem. Foi uma outra virada de chave, né, que só ajudou nessa missão de alinhamento. Vivia com a Takira há 15 anos, um relacionamento onde a gente não tinha casado no papel, não tinha feito todos os protocolos, apesar da grande parceria, da grande cumplicidade. Então, após esse movimento, eu senti a necessidade de honrá-la, ela, minha filha, né, com esse pedido, com essa legalidade. Publicamente, exatamente. Público, né, Wander? No meio de quase 300 pessoas. Um moço tímido, Meu né, Deus. pastor? Esse Wander, sinceramente, ele surpreende, não é só no Não beleza, é? não. É em tudo, né, Wander? E E foi um passo muito importante no Foi, casamento, né? Eu vejo que isso aí, diante de todo esse movimento, esse projeto grande em execução, o Ventilar com essa Tudo mudança, acontecendo. veio mais um casamento organizado rapidinho. Então Deus foi colocando pessoas, né,
para ajudar a gente a compor esse momento que foi tão lindo, tão especial e único. Além né? do que nós imaginávamos, que Deus selou, esteve ali. Né? Toda essa jornada junto, essa caminhada junto até aqui foi mais... História maravilhosa. Mais uma história de 2025, né? Queridos, tudo isso aqui é possível aos olhos de quem crê. Nós podemos definir a Ventilar com uma vida de desafios e uma vida de relacionamento com Deus. São os pilares do Wander, da Takira, da Maria, que é um casal muito nobre. Eu quero concluir esse podcast pedindo a vocês, né? Que palavra que vocês podem deixar para o nosso público? Talvez aquele público que sonha, querendo empreender, querendo alinhar com Deus, querendo crescer, construir uma história. E vocês têm uma história de vida digna de ser contada e está contando. Que conselho que vocês deixam agora para o nosso público? Uma palavra breve de encorajamento. Eu creio, pastor, que as pessoas que querem empreender precisam entender que os desafios eles vão surgir, né? Precisa ter perseverança, persistência, mas acima de tudo, colocar Deus à frente. Sempre, em tudo que for fazer. Fazer com alegria, como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Nós damos graças a Deus por cada cliente que passa na nossa vida, porque é através deles que nós vamos cumprir nossa missão, né? Então, todos os dias a gente coloca Deus à frente de tudo que a gente vai fazer. Nós entendemos hoje que sem Ele nós não vamos conseguir. Então essa é a minha dica. Takira. E você, meu príncipe, que conselho que você deixa para aquele jovem empreendedor que deseja como você venceu na vida? Eu trago muito para minha vida uma passagem da Bíblia, acaba sendo, a gente fala como lei da semeadura, né? Então essa parte é muito importante com relação à semente, né? De lançar, de ter atitude, de agir, de fazer, né? Cuidar dessa semente e colocar Deus, né? Porque nos momentos mais difíceis é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te fortalecer, te dar um direcionamento. E quando você coloca Deus à frente de tudo, até as portas que fecham é por Ele. E aí a gente começa a buscar o porquê. Então Deus vai dando sabedoria, direcionamento. Empreender tem que ter fé, coragem e acredito que Deus na vida. Então fica essa dica. Coloquem Deus, não desistam dos seus sonhos, mesmo quando as pessoas digam, né, para você que não vai dar certo. Busque ter um relacionamento com Deus, pois Ele é que vai mostrar o caminho e vai te fortalecer diante de qualquer desafio. Gente, muito obrigado. Nós vamos encerrar nosso podcast aqui. Estou muito feliz, né, pela vida de vocês, pela disponibilidade. E eu quero continuar declarando palavras positivas de crescimento sobre vocês, que vocês continuem íntimos de Deus, dependentes de Deus, e que Deus possa levar vocês muito além. Amém. E assim como é gostoso estar no ambiente do ar-condicionado que vocês instalam, que assim seja o ambiente celestial na vida de vocês, Amém. De refrigério, de paz. E conta sempre comigo, com a Fé em Milagres, nós contamos muito com vocês. E nós vamos encerrar esse podcast com a oração de vocês. Vocês oram e abençoam a nossa vida, abençoam os nossos participantes, em nome do Senhor. Fique à vontade. Nós agradecemos, pastor, a oportunidade de estar aqui, é uma honra. E te agradecemos por nos impulsionar, por caminhar diante da tua palavra aí sobre as nossas vidas, né? E nós estamos aqui para servir, tá? Conte conosco. Faço as palavras da Takira minha, é uma honra poder participar, contar um pouquinho da nossa história e agradecer esse papel fundamental, essa ponte, né, que o Senhor fez e continua fazendo entre nós e Deus, né, nos mostrando que é possível a gente fazer esse caminho, a gente está próximo a Ele, né? Então, vamos fazer uma oração aqui. Agradeço a Deus pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, contando um pouquinho da nossa história, revivendo, ó Pai, os teus cuidados em
toda a nossa jornada até aqui. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai. Colocamos a vida do pastor em Tuas mãos, agradecemos, ó Pai, esse homem de Deus que tem transformado, que tem inspirado tantas vidas, ó Pai. Que ele continue sendo essa pessoa, fazendo essa ponte, ó Pai, mostrando que é possível esse acesso ao Senhor. Agradecemos pela nossa empresa e pela nossa missão que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai, por ter nos protegido até aqui, e que essa oração possa se estender a todos aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, que o Senhor possa mostrar, acessar o coração deles, ó Pai, pois o Senhor sabe de cada um, o que cada um precisa, que o Senhor possa fortalecer e que eles possam sentir que é possível buscar os seus sonhos, ó Pai. Essa é a minha oração para hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus, muito obrigado. E antes de eu encerrar, deixa o Instagram da Ventilar. Tá, o Instagram da Ventilar é Ventilar Ar-Condicionado. Ventilar Ar-Condicionado. Isso. @Ventilar Ventilar Ar-Condicionado. Queria dizer assim, nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje com esse casal maravilhoso. E eu indico eles a você, a sua empresa, a sua casa, a sua residência. E com certeza você ficará muito bem quisto, muito bem servido, melhor dizendo. Encerramos então o podcast da Igreja Fé em Milagres. Nós estamos situados na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132, aberto de 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira para atendimento ao público. Você pode vir, receber uma oração, um conselho, estamos aqui para te receber. Os nossos cultos, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Igreja Fé em Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.